comentar e para trazer as informações, claro, do empate fora de casa do Vasco da Gama 1-1, né? Apesar do número de finalizações, altíssimo número de finalizações sofridas, mas o Vasco com agora a chance de decidir em casa, Roberto. Oi, Bruno, verdade. Boa tarde para você. O torcedor hoje acordou aliviado, mas muito preocupado com a atuação do time ontem. O Vasco não jogou bem, o próprio treinador reconheceu isso, o técnico Rafael Paiva, e muitos torcedores falando que o Vasco saiu no lucro com esse resultado, que teve que contar com a sorte. Nessa partida, o Atlético Goianiense sai com esse sentimento amargo de que poderia ter vencido, poderia ter saído com uma boa vantagem, várias chances criadas e desperdiçadas. Fez o gol logo cedo, com uma falha coletiva também ali da defesa do Vasco, mas ali aos 42 minutos, a dupla Verratti e Piton apareceu. O Verratti pegou ali de voleio, marcou, e o artilheiro agora da Copa do Brasil com 5 gols marcados. Ele que vivia aí um jejum de 5 partidas, marca mais uma vez em um jogo decisivo, e o Vasco então vai vivo para essa partida fora de casa, terça-feira que vem, em São Januário. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer, então, avança para as quartas de final da Copa do Brasil, e o Vasco não chega às quartas de final da competição desde 2015. Então, o torcedor querendo muito esse resultado e vai fazer a diferença também lá em São Januário. O time é muito forte quando joga em casa. Vale a gente trazer que antes dessa partida de volta pela Copa do Brasil, o Vasco entra em campo sábado, encara o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Na competição, vem de 2 derrotas, com esse resultado agora na Copa do Brasil, então não vence há 3 partidas. O Vasco em busca da recuperação, mas o torcedor ainda muito preocupado, chateado com a atuação do Vasco no jogo de ontem. Bruno. Obrigado, Roberta. Por que essa atuação, hein, Breiler, do Vasco, assim, esse sufocado? O Vasco vai ter um jogo difícil. Eu não imaginava que seria tão difícil assim. E teve. O Atlético Goianiense finalizou mais. O Atlético Goianiense, no primeiro tempo, teve muitas oportunidades de fazer até um placar maior. E o Vasco, se a gente comparar o Vasco de 2 semanas, quando também jogou contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro e jogou melhor, era um time diferente, um time com mais jogadores no meio-campo. Ele ainda optava pelo Praxedes ali para preencher mais. Agora, com o Felipe Coutinho, precisa buscar o melhor encaixe para ele. O Coutinho ainda não está no ritmo ideal, na sua melhor condição física, mas aos poucos o Paiva vai ter de repensar o time para ele. Mas ontem sofreu muito, perdeu o meio-campo. No segundo tempo ele tenta ali, vai com o Payet jogou pouco tempo ali com o Coutinho, nem conseguiram se conectar durante o jogo, mas foi um Vasco com muita dificuldade a partida inteira. Realmente precisa agradecer pelo resultado, porque o desempenho foi muito abaixo. É o Vasco que está numa fase de oscilação, os últimos resultados não foram bons, mas com circunstâncias específicas, fora de casa contra o Atlético, fora de casa contra o Grêmio, num campo impraticável, mas ontem o time poderia ter produzido mais. De fato, está com uma boa situação ainda para decidir em São Januário, mas precisa evoluir, e evoluir principalmente no aspecto criativo. Agora tem 2 jogadores de volta que acrescentam muito nessa fase de criação, e o Vasco precisa aproveitá-los melhor, que é o Coutinho e também o Payet como opção. Mesmo como opção no banco, o Paiva pode tentar outros cenários para fazer com que a bola chegue melhor no Verratti, não só por cruzamentos do Piton, como foi a jogada do gol ontem. Bom, a partida entre Atlético... E os clubes brasileiros já não estão mais sozinhos na disputa por Michael. Quero trazer essa informação de maneira exclusiva. O Neon, que acabou de subir da 3ª para a 2ª divisão saudita e faz parte de um grande projeto do Sheikh Mohammed bin Salman, de transformar essa região na Arábia Saudita em uma das mais modernas do mundo. O Neon está disposto a pagar 18 milhões de dólares por um contrato de 2 temporadas. A gente está falando de mais ou menos 45 milhões de reais ou 22 milhões e meio de reais por ano. Significa 1 milhão e 900 mil por mês. Porém, livre de impostos. Essa é a condição oferecida ao Michael. Atleta que tem pedido para clubes brasileiros uma cifra ainda maior. Ele quer 2 milhões e 300 mil reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas para atuar no futebol brasileiro. Everton Guimarães, meu amigo, que trabalha em Minas Gerais, chegou a cravar
que o Michael tem conversas avançadas com o Corinthians. As negociações existem, mas não existe tanto otimismo assim no timão, até porque as negociações ainda prosseguem e uma possibilidade real é da permanência dele na Arábia Saudita. O Cruzeiro nega que tem interesse no Michael, mas o que a gente conseguiu apurar é que existem tratativas, existem conversas. O Flamengo desistiu da contratação do Michael, não vai fazer valer aquele pré-acordo, aquele acordo verbal que existia quando da saída dele para jogar no Al Hilal. O Michael será liberado de graça pelo Al Hilal, isso já é líquido e certo, mas apenas depois da final da Supercopa da Arábia Saudita, marcada agora para o mês de agosto. Só para completar em relação ao Michael, contar que o Vasco também especulou a possibilidade de contratá-lo, mas não levou essa história adiante. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, Breno Bidon é alvo de... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Nicola falando sobre a situação de Michael. Você conseguiu acompanhar, escutar o Nicola falando que o Vasco já saiu do jogo, mas como eu falei com vocês, não tinha lógica o Vasco da Gama buscar um reforço se o Vasco não tem dinheiro, não tem as cifras, né, para conseguir fazer a aquisição do Michael. Michael é um cara muito caro, teve uma baita valorização na equipe do Al Hilal e com a conquista de vários jogos, recordes junto de Jorge Jesus, o valor dele subiu muito, mas muito mesmo, o que deixou quase que inviável a vinda, né, do Michael para o futebol brasileiro. E agora, se aparecer novamente mais um clube da Arábia, ou então dos times lá de fora, vai ser muito complicado mesmo bater de frente e conseguir buscar esse jogador. Grande partida, mas qualquer avaliação negativa é precoce em relação ao Felipe Coutinho. Ele teve 23 minutos contra o Atlético Mineiro, ele teve 45 minutos num pasto contra o Grêmio e agora ele teve de fato um jogo completo. Agora, para quem assistiu a partida, sabe que no primeiro tempo ele foi o único jogador que se apresentou para dar um pouco de tranquilidade e foi parado diversas vezes com falta. E em muitos momentos, até mesmo no segundo tempo, quando ele já estava cansado, ele tentava fazer as tabelas e o Vasco ontem estava num dia tão ruim, mas tão ruim, que as coisas não aconteciam. Eu vou citar aqui um exemplo que eu elogio sempre aqui no programa, vocês sabem disso, que se chama Matheus Cocão. Matheus Cocão é um jogador que cresceu muito com a camisa do Vasco da Gama. E ontem ele fez um jogo terrível, assim, assustador, assim como o Hugo Moura também. Tanto que teve uma tabela que o Coutinho conseguiu criar a jogada, tabelou com ele, ia sair na frente para fazer o cruzamento e o Cocão simplesmente devolveu uma pedrada para ele. Então, muita calma nessa hora. O Felipe Coutinho nem fez uma partida completa ainda. Tem que lembrar e destacar aqui que o Vasco vem de 4 jogos fora de casa. O Coutinho não pisou ainda em São Januário. Então, muita tranquilidade, que é um atleta que estava há um mês de férias e mais de 2 meses sem jogar praticamente. Então, para mim, Fernanda, nada alarmante. É um jogador que vai se adaptar naturalmente, vai entrar no seu melhor ritmo, porque qualidade técnica, repito, todo mundo sabe que ele tem. E o Fluminense encara o Juventude hoje? E é isso que se espera de um grande jogador, que ele, de repente, faça algo diferente, e ele fez algo diferente. Ele acertou um passe primoroso para o Verratti, e a finalização do Verratti, para quem acha que é fácil, ele faz parecer fácil. A verdade é essa. Que momento vive o atacante vascaíno, um baita jogador, tem que dar todos os parabéns para ele, porque não é uma finalização fácil. Agora, vou ser sincero, embora o Vasco tenha jogado mal, como vocês mencionaram aí, eu acredito na classificação do Vasco dentro de São Januário. Claro. Encarar o Vasco dentro de São Januário é uma das tarefas mais difíceis, independentemente do momento que o Vasco da Gama esteja vivendo. A verdade é essa. Então, assim, embora tenha jogado mal lá, mas aqui no Rio de Janeiro eu acredito na classificação do Vasco da Gama. Só para complementar sobre o Piton chegou à sua 10ª participação em gol na temporada. É absurdo. Isso para um lateral é assustador. Para vocês terem noção, o David, que é ponta, tem o mesmo número de participações. Ô, Lucas Pedrosa, olha só, o Coutinho, o que você achou dessa partida? Ele jogou um pouquinho contra o Atlético Mineiro. Depois começa a titular naquele jogo contra o Grêmio, que aquele gramado não estava bacana para a gente fazer alguma avaliação do Coutinho. Sim. Eu, de coração, acho que está cedo a gente tentar colocar o Coutinho Potes. Já foi bem, não foi bem, fez isso porque ele está se readaptando ao futebol brasileiro, muitos anos fora daqui, é diferente sim, um monte de coisa diferente, se é melhor ou se é pior a gente não sabe, mas é diferente. E Pedro... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o pessoal do SBT falando sobre a situação envolvendo a partida de ontem no estádio Antônio Ascioli, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. O jogo terminou empatado por 1-1. Lembrando que, obviamente, cara, a situação do Coutinho é uma questão que acontece, é normal o jogador ficar com tempo de adaptação, dele aprimorar a parte física. Ele vinha de férias também, é muito diferente, assim como também o Souza vai se adaptar melhor. Alex Teixeira,
muito tempo sem poder atuar, sem atuar com alguma equipe. A última vez que ele atuou foi com a camisa do Vasco da Gama ainda. Olha o tempo que isso... Rapaz, um tempão realmente que faz essa situação. Então, cara, eu acho que tem que ter paciência. O time pode, lógico, tem que acordar logo para a vida, porque não pode marcar bobeira no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Tem que classificar em São Januário frente à equipe do Atlético Goianiense, mas não acho também, concordo plenamente com o Lucas Pedrosa, que ele falou, que eu não acho que é um caso alarmante. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é 40 mil e faltam apenas... Rapaz, faltam apenas 1.000, cara. Eu conto muito com a sua moral, com a sua ajuda, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!